Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui mais uma videoaula um pouco diferente, um pouco mais dinâmica, que é o seguinte. A gente comentou na última aula sobre principais recomendações de segurança para a instalação dos equipamentos. E nisso, na parte de segurança, a gente fala muito de verificar as orientações do fabricante o tempo todo. Mas o que seriam essas orientações? Onde essas orientações estão presentes? Onde que eu encontro isso? E será que elas são muito mirabolantes? Será que elas são fáceis de seguir? Então, por isso que eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo rápido. Eu quero mostrar para vocês os manuais de alguns equipamentos. Então, vou começar aqui pelo controlador de carga. Escolhi um controlador de carga aqui da fabricante Intelbras. Tem aqui o modelo dele, mas para nós isso é indiferente agora. Só quero mostrar que é um documento de quase 30 páginas, né? 28 páginas, estou mostrando para vocês aqui embaixo. Não é um documento grande. E tem um índice que vai indicar para a gente as informações que a gente quer e onde elas estão. Então tem aqui alguns cuidados de segurança, pessoal, sobre a instalação de uma forma geral, mas o que importa para a gente é aqui. Então aqui sempre vai ter o conteúdo da embalagem, uma visão geral do produto, vai ter o datasheet dele aqui também, as informações elétricas, características, tipo um manual de instruções de como operar, o que significam as luzes, displays e LEDs que estão presentes no equipamento. E para nós o importante é essa parte aqui, olha, instruções de instalação. Então o que o fabricante me orienta na hora de instalar o meu produto? Então eu vou clicar aqui, eu acho que ele não vai me mandar direto para lá, deixa eu ver se ele consegue fazer isso. Consegue. Eu já destaquei para vocês aqui algumas informações. Então tem aqui primeiro, precauções na instalação, a primeira coisa que o fabricante fala. Então, já está falando aqui, olha, que o controlador de carga das baterias não pode receber luz solar direta. Então tem que instalar em local protegido. Não pode ser instalado em local de chuva. Então ele não é aquele P68 que pode ficar debaixo de sol, de chuva e tudo mais. Está dando aqui, não deixa próximo à área de armazenamento, né, as baterias, coisas que são inflamáveis, né, potencialmente explosivas também não, porque há aquecimento, pode ter uma faísca, tudo mais. Então não pode instalar o controlador de carga deles em locais que têm umidade acima de 95%, porque ele vai deteriorar e vai estragar mais rápido do que deveria. Está falando aqui que ele tem que ser instalado em um local com boa ventilação, nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. A temperatura ambiente pode ser entre menos 10 e 50 graus, então aquele caso que eu expliquei de colocar o controlador dentro de um quadro, por exemplo, você tem que garantir que a temperatura lá dentro não vai passar de 50 graus Celsius, o que não é muito difícil se for debaixo de um telhado, por exemplo, que o sol bate em cima dele e tudo mais. Está falando aqui que você tem que deixar um espaço livre de no mínimo 15 centímetros em todos os lados do controlador para instalar ele, para ele ter um mínimo de ventilação. E orientando também que a bateria tem que ser instalada o mais próximo possível do controlador para evitar perdas na fiação. É aquela queda de tensão. Então tem aqui um desenho, né, do controlador com as dimensões dele, os parafusos de fixação e aqui embaixo indicando que tem que ter no mínimo 15 centímetros de distância entre o controlador de carga e o próximo objeto, acima, abaixo ou ao lado desse controlador. Atrás está indicando a perfuração dos 4 parafusos de fixação, onde que eles ficam instalados. Está mostrando aqui também mais detalhes sobre a perfuração na parede. E aqui falando, olha, conexão das baterias, módulo ou arranjo de módulos e carga. Então, como são as conexões feitas entre o controlador de carga e os periféricos ali, o painel fotovoltaico, as cargas, inversores e tudo mais. Então, estou falando aqui que você desconecta tudo, né? Então, antes de começar a instalação, tem que verificar se está tudo desconectado mesmo, não pode ter nada energizado. Verificar se a tensão CC do seu gerador solar é inferior àquela que o seu controlador suporta. E não vem falando aqui a do controlador, porque esse manual serve para mais de um modelo. Então você tem que descobrir qual modelo que é o seu, e aí aqui vai ter as folhas de dados deles. O que mais aqui? Olha, verificar se a corrente, tanto de carga quanto de descarga do seu controlador, é compatível com as cargas e o gerador fotovoltaico que você vai conectar. Então fazer isso antes de instalar, só para ter certeza mesmo. Se você não está fazendo nada errado, porque isso pode causar danos permanentes ao equipamento. Mesma coisa aqui da bateria. Verificar se a tensão da bateria está de acordo com o controlador, porque tem controlador de 12, 24, 48 volts. Então tenha certeza que a tensão que você está utilizando é adequada para esse controlador que você está instalando também.
verificar se a fiação é de boa qualidade. Isso aqui não é um problema que vai causar um dano imediato ao seu sistema, mas a longo prazo também é um problema. Tem algumas outras recomendações aqui em relação a conexões, né, para você não inverter as polaridades, né, ter cuidado aí com a potência das cargas e tudo. Falou aqui que a tensão de saída do controlador é a mesma da bateria do sistema. Então, por exemplo, esse controlador aqui atua com 12 e 24 volts. Só que na hora do carregamento, a tensão da bateria ela sobe um pouco por causa do carregamento. E ela pode chegar a 14,6 volts no sistema de 12 volts e a 29 volts no sistema de 24. Então você tem que ter garantido que as cargas que você está utilizando resistem a esse aumento de tensão mesmo. Geralmente a tensão fica uns 20% acima do que ela é nominal, vamos dizer assim, certo? Então, tomar esses cuidados. Tem mais um cuidadinho aqui para você evitar curtos-circuitos na saída da bateria. Então, tirar todo tipo de adereço que você tiver nas mãos, que pode acabar gerando um curto, pois os terminais da bateria, positivo e negativo, são muito próximos uns do outro. Então, tomar esse cuidado. Aqui tem uma visão geral das conexões que são feitas, né? Painel fotovoltaico, bateria, carga e um sensor de temperatura, porque a gente já deve saber que a bateria, a carga e a descarga dela, ela muda de acordo com a temperatura. Como o aumento de temperatura facilita um pouco a reação química e a redução de temperatura diminui a velocidade dessa reação, essa capacidade de reação química, quanto mais quente está, você tem que diminuir um pouco as tensões de carga. E quanto mais frio está, você aumenta um pouco essas tensões. Então, esse sensor de temperatura tem essa função, promover essa informação para o controlador de carga para ele fazer essas compensações. No mais, pessoal, tem um monte de orientações aqui, mas nada muito mais importante. E depois já passou aqui para o código de falhas. Então, era mais uma forma de mostrar para vocês o que são essas informações. Vamos passar aqui agora, pessoal, para o inversor. O inversor já é um equipamento um pouco mais complexo. Ele tem aqui 68 páginas de manual da marca Refu. Aí tem o Refu Solo aqui, porque ele é um equipamento para sistemas solares. E ele tem 58 páginas, então é um documento bem maior. Vamos descer aqui. Tem sempre algumas informações, pessoal, indicando que você está lidando com equipamento elétrico, que se você não tomar certos cuidados pode gerar ferimentos graves em você, queimaduras, ferimentos mecânicos também, por deixar cair e tudo mais. Então sempre tem essas informações e é meio que uma legenda, porque onde tem cada um dos símbolos desses com essas cores, indica um tipo de perigo diferente. Mas vamos lá aqui, a gente tem então aqui o nosso índice. Vamos passar aqui para a instalação. Depois tem aqui conexões elétricas também, a forma correta de você conectar todos os dispositivos que vão ligados nele, mas para a gente hoje o que importa é só a parte de conexões elétricas. Vou pegar aqui número 27, a página. Então vamos lá. Não, deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei errado, conexões elétricas não. Eu quero instalação, é o 3. É a página 20. Vamos lá para a página 20 então. Página 20. Então está falando aqui, olha, não instale o inversor em material inflamável, porque as costas do inversor, onde ele é fixado, aquilo ali esquenta. Então, se colocar no material inflamável, pode causar um incêndio. Não armazenar materiais inflamáveis próximos a ele também. Não instalar o inversor em locais que vai ter pessoas em contato com a superfície que ele foi instalado, porque ele esquenta também. Então, considerar o peso do inversor na hora de movimentar ele, porque é um risco também de você carregar uma coisa pesada, deixar ela cair, pode se machucar também. Escolher uma superfície de montagem adequada, e colocar pelo menos 2 pessoas para fazer a instalação, porque uma só vai correr o risco de deixar ele cair, por exemplo, e causar ferimentos e o próprio dano do equipamento também. Então está indicando aqui um fluxograma de processo de instalação, o início, verificar antes da instalação, ferramentas, determinar a posição ideal, deslocamento, instalação do painel traseiro e instalação do inversor. Então tem esses tópicos agora explicados um a um. Então está pedindo aqui primeiro para você verificar antes da instalação. Então verificar se tudo que tinha que vir acompanhando o inversor foi realmente entregue. Porque depois que você abre ali, você tem um prazo para poder verificar isso e pedir, por exemplo, um reembolso ou devolver a sua compra, informar o seu fabricante. Então tem aqui uma lista enorme de tudo que tem que vir acompanhando o inversor. E aí tem a quantidade para o inversor de 20 kW e o inversor de 25 e 33 kW, porque geralmente o
O manual serve para uma linha de inversores, no caso aqui são 3. Então tem todos os terminais, tem a placa traseira, tem o próprio inversor, o manual de instruções tem que vir e depois tem as ferramentas. E aí tem uma lista de ferramentas também que o fabricante recomenda que você utilize, com a descrição da ferramenta e a função da ferramenta na hora de fazer a instalação. Então, todas as ferramentas que, a maioria delas, pelo menos, não acompanha o seu inversor. Você tem que ter essas ferramentas à mão lá na hora de fazer a instalação. Inclusive tem os EPIs, luva, óculos de segurança e o respirador antipó. É uma máscara para você ter que furar a parede, né? Então não respirar aquela poeira. Depois, determinar a posição de instalação. Então tem aqui indicando que esse inversor não pode ser instalado em paredes inclinadas. E ele tem que ser instalado na vertical. Estou mostrando para vocês aqui. Outro ponto importante é que esse inversor não pode ser instalado onde vai chover. Está aqui indicando que tem que ter um telhado protegendo ele de chuva, de sol, de neve também. Então não pode acumular neve em cima dele, está indicando nessa figura. A parede tem que ter inclinação máxima de 15 graus na hora de instalar. A inclinação só pode ser desse tipo, né? Uma inclinação, vamos chamar aqui de negativa, né? Aquela para frente. Você tem que respeitar esse espaço em volta do seu inversor para que ele dissipe o calor corretamente. Então 80 centímetros em cima e 50 nos demais lados. Né? E se for outros inversores iguais a ele, esse espaço é um pouco menor. Então você tem aqui 1 metro, né, no caso aqui para cima, e 20 centímetros na lateral. Então, e nesses outros casos aqui, 20 e 30 centímetros. Então, se for outros equipamentos, o que conta é o que de cima. Se for os inversores semelhantes a ele, a figura de baixo aqui está mais adequada. Indicando também onde você tem que pegar para poder levantar esse inversor e transportar ele, né, de um lugar para o outro. Indicando como que instala o painel traseiro, o qual fixa o inversor na parede. E aí já passa para conexões elétricas, pessoal. Então eu vou parar por aqui, porque é só para dar uma ideia mesmo. Vou deixar esse manual para vocês lá no Moodle. E aqui tem um monte de informações em relação à instalação de aterramento, dos cabos de saída de corrente alternada e contínua, se é trifásico, se é monofásico, se instala neutro, né, e tudo mais. Então todas as informações vão estar aqui no manual para vocês. E por fim eu vou mostrar só mais um, que é o da bateria. Bateria também que é um elemento importante nos sistemas autônomos. Então peguei aqui o manual da marca Moura, é o manual técnico da linha estacionária, que são baterias de chumbo ácido apropriadas para sistemas fotovoltaicos. E aqui também tem um índice. Vamos pegar aqui a parte de instalação. Tem toda uma parte aqui de desempenho, pessoal, com as curvas de vida útil da bateria, as tensões, curva de descarga, curva de carga também, que o profissional tem que ler isso, né? Não pode ficar sem de jeito nenhum. Mas nós temos também aqui a parte de armazenamento e instalação. No caso das baterias, o tópico 6, na verdade todos os equipamentos, pessoal, o tópico 6 também é um dos mais importantes, que é a operação e manutenção. Eu recomendo que sempre que você for instalar algum equipamento, leia esse tópico, além do equipamento de instalação também. Mas o de instalação é o momento da instalação, é um momento diferente. Então o que tem aqui no armazenamento e instalação? Então ele já está indicando. Deixa a bateria sempre com os terminais, os polos positivo e negativo, virados para cima. Se você virar de cabeça para baixo, você está comprometendo a qualidade da bateria também. Está indicando também que a bateria vem montada tipo num pallet, igual vocês estão vendo aqui na imagem. E que para suspender ela, você deve usar não essa alça lateral, uma alça só, que incline ela. Tem que colocar essa segunda alça para ela ser transportada sempre na horizontal. Isso é devido à movimentação do eletrólito dentro da bateria. O que mais? Olha, está falando que se ela não for instalada na hora do recebimento, ela tem que ser guardada em um ambiente com temperatura de no máximo 40 graus. Mais do que isso, você vai danificar sua bateria também no longo prazo. E tomar cuidado com a parte mecânica também, né? Nada pode ficar apoiado nela ali, que ela vai se degradar. Está falando aqui que se você estocar as baterias por períodos longos, pode acontecer do polo positivo ele oxidar. Então também ela vai estragar prematuramente se você deixa fazer isso. O fabricante ainda indica que ela pode ser guardada por no máximo 270 dias. E que depois desse período você tem que a cada 120 dias fazer uma recarga nela, porque senão ela vai também estragar no longo prazo. E se a bateria tiver com os terminais abertos, sem carga, e der menos de 12,3 volts, você considera que ela está descarregada e deve passar por um processo de recarga.
E aí tem um monte de explicações agora, pessoal, para você preparar o local que ela vai ser instalada. Por exemplo, uma estantezinha ou um rack onde ela vai ficar. Então verificar ali a ventilação, a parte mecânica, se suporta o peso da bateria. Aqui está falando já da instalação mesmo da bateria. Então precisa tomar cuidado, porque você vai estar em contato com uma bateria que você não consegue desenergizar ela. Ao contrário do sistema elétrico comum, que você desliga um disjuntor e trabalha desenergizado, no caso de baterias ela está sempre energizada, então não tem jeito. Falando aqui que as superfícies de contato devem ser limpas para garantir um bom contato elétrico. Eu destaquei alguns pontos aqui. De preferência, as conexões têm que ser feitas usando um torquímetro. Torquímetro é um equipamento, galera, que você consegue saber qual que é o torque que você está aplicando em cada parafuso. Se você colocar torque excessivo nos polos da bateria, né, com aquecimento, eles podem se deformar, né, amassar mesmo, e aí vai causar danos não é prematuros, são danos permanentes à bateria. Então é um problema sério também. Está falando aqui para você garantir um mínimo de ventilação, indicando a forma certa de carregar a bateria, a forma certa de fazer as conexões, indicando como você deve fazer as conexões em série e em paralelo de baterias, né, dependendo do tipo de sistema que você dimensionou, calculou. Está mostrando aqui qual que é o torque, dependendo do modelo da bateria. Então, baterias com potência maior, você pode apertar um pouco mais os parafusos dela. Então, está indicando para você tudo certinho aqui. E aqui já começa a parte de manutenção preventiva, que eu não vou falar porque eu acho que não é o caso agora. Talvez eu dê algum exercício em relação a isso, mas eu queria só mostrar para vocês mesmo o que são essas informações e onde que elas ficam no manual. E acredito que vocês tenham percebido que não é nada muito complicado não, beleza? Então, o vídeo aula vai ficando por aqui, então espero que tenha sido útil o conteúdo para vocês aí. Até a próxima.